Olá, benditos! Para entender Atos 2, é preciso lembrar que Jerusalém estava lotada naqueles dias. Era a época entre a Páscoa e o Pentecostes e milhares de peregrinos de todas as partes enchiam as ruas. Nessa época, Jerusalém parecia uma metrópole em dia de final de campeonato mundial. A população normal, que era estimada entre 30 e 80 mil habitantes, durante as festas poderia dobrar ou crescer, talvez até 5 vezes mais. Vamos conferir. Antes de subir ao céu, Jesus havia dito aos discípulos que ficassem em Jerusalém, pois eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No 50º dia da festa de Pentecostes, os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar, unidos em oração e em expectativa, quando o relógio de Deus bate o último segundo da contagem. A espera acabou, o silêncio é quebrado de repente por um som vindo do céu, como de um vento muito forte que enche toda a casa onde eles estavam sentados. Esse som do céu é o som do Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos. Naquele momento, algo visível acontece. Línguas que pareciam de fogo aparecem e pousam sobre cada um deles. Naquele instante, todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito os capacita a falar. O que era uma promessa em Atos 1 torna-se uma explosão de poder em Atos 2. A igreja não está mais apenas esperando, ela agora está incendiada e capacitada para a missão. Jerusalém está lotada de judeus piedosos vindos de todas as nações do mundo. Ao ouvirem o som estrondoso e incomum que vinha do cenáculo, uma multidão se reúne ali totalmente perplexa. O espanto não é apenas pelo barulho, mas porque cada um ouve os discípulos falarem em sua própria língua materna. Pessoas de regiões próximas e também distantes, como a Pérsia, Egito, Roma e Líbia, estão atônitas, perguntando umas às outras como é possível que aqueles galileus estejam falando em seus idiomas nativos a respeito das grandezas de Deus. Mas, enquanto muitos estão maravilhados com o acontecido, outros reagem com ceticismo e zombaria, dizendo que os discípulos estão embriagados. O que parece confusão para uns é, na verdade, o poder de Deus quebrando as barreiras da comunicação. Naquele momento, o evangelho deixava de ser uma mensagem local para se tornar uma voz global. Deus estava chamando o mundo inteiro para ouvir a sua mensagem centralizada no seu Filho Jesus. Diante da multidão confusa e de alguns zombadores, Pedro se levanta com os outros 11 apóstolos e toma a palavra com autoridade. Imagine o choque. Pedro era um pescador da Galileia. Aquela região era vista pela elite de Jerusalém como um celeiro de gente ignorante e de sotaque difícil de entender. Por isso, eles não podiam nem mesmo conduzir orações públicas na sinagoga. Mas quando o Espírito Santo desce, Deus usa justamente a limitação cultural daqueles galileus para envergonhar a sofisticação do povo de Jerusalém. Não foi apenas um milagre linguístico, foi uma quebra de hierarquia social. Pedro começa esclarecendo que ninguém ali estava embriagado. Há um detalhe que a Bíblia menciona, mas não explica o contexto: a acusação de que os discípulos estavam cheios de mosto, ou bêbados, ou embriagados. No original, a palavra grega usada aqui é gleukos, que significa vinho doce. Naquela época, o vinho doce era o vinho novo, ainda em fermentação, conhecido por causar embriaguez rápida e ressacas terríveis. Era a bebida das classes baixas ou de quem não tinha autocontrole. Culturalmente, ser chamado de bêbado às 9 horas da manhã, ou à terceira hora, era um insulto gravíssimo à honra de um judeu.
Era a hora do sacrifício matutino no templo. Ninguém bebia antes do sacrifício. Por isso, Pedro defende a sobriedade do grupo. Ele diz que o que está acontecendo ali e que todos estão testemunhando é o cumprimento da profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E então ele muda o foco da experiência espiritual para a pessoa de Jesus de Nazaré. Com coragem, ele confronta os ouvintes, lembrando que Jesus, um homem aprovado por Deus, com milagres e sinais, foi entregue e crucificado por mãos injustas, mas que tudo isso fazia parte do plano soberano e da presciência de Deus. E para provar a ressurreição, Pedro cita o rei Davi, explicando que o salmista não falava de si mesmo quando disse que não veria a corrupção, pois o túmulo de Davi ainda estava ali, entre eles. Davi estava profetizando sobre o seu descendente, o Messias. Pedro afirma com convicção que ele e os outros que estão ali com ele são testemunhas oculares de que Deus ressuscitou a Jesus. E conclui seu discurso poderosamente com um veredito inabalável. A este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro são como um golpe no coração da multidão. Eles são tomados de uma convicção tão profunda de pecado que perguntam desesperados: irmãos, que faremos? Pedro não hesita na resposta e apresenta o caminho da graça, arrependimento e batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, com a promessa de que eles também receberiam o dom do Espírito Santo. E ainda deixou claro que a promessa não era exclusiva para aquele grupo, mas para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Depois, ainda continua a exortá-los a salvar-se daquela geração perversa. O impacto das palavras de Pedro é avassalador. Aqueles que aceitaram a sua mensagem são batizados naquele mesmo dia e o resultado foi uma explosão numérica sem precedentes. Quase 3.000 pessoas são acrescentadas à comunidade dos fiéis. O que começou com 120 pessoas no cenáculo terminou o dia com um exército de milhares, selados pelo mesmo Espírito e unidos pela mesma fé. Lucas termina o capítulo relatando como era o dia a dia dos novos cristãos. Eles tinham tudo em comum. Precisamos entender o custo cultural disso. Muitos dos 3.000 convertidos eram peregrinos que vieram apenas para a festa. Ao decidirem ficar em Jerusalém para aprender a doutrina dos apóstolos, eles se tornaram imigrantes espirituais. Eles não tinham casa, emprego ou família na cidade. A decisão dos cristãos de Jerusalém de vender as propriedades e dividir o pão nada mais é do que a criação de uma microeconomia de resistência para levantar recursos para manter o novo corpo de Cristo unido. Como assim? Veja bem, o sistema econômico de Jerusalém girava em torno do templo e das castas sacerdotais. Quando os cristãos começam a vender suas propriedades e repartir o valor, eles estão criando um sistema paralelo. Eles param de investir no sistema de sacrifícios e morte do Antigo Testamento para investir nas pessoas que se convertem para a vida sob a nova aliança em Cristo. Em uma cultura de castas sociais rígidas, ver um fariseu convertido dividindo a mesa com um ex-cobrador de impostos ou com um galileu pobre é um escândalo à primeira vista. Ver pessoas tão diferentes celebrando juntas com alegria e singeleza de coração é o que mais atrai a simpatia de todo o povo. O amor prático agora é o maior marketing da igreja. E é esse escândalo de amor que faz com que o Senhor acrescente dia após dia os que vão sendo salvos. Atos 2 não é apenas sobre línguas de fogo, é sobre Deus invadindo uma cultura dividida e preconceituosa, criando uma família que não se define mais pelo sotaque, pelo dinheiro ou pela pureza ritual, mas pela presença do Espírito Santo. E ao encerrar esse capítulo, quero deixar uma frase para a sua reflexão.
Não deixe que a rotina ou as distrações do mundo silenciem o poder de Atos 2 na sua vida. Busque o Espírito Santo, fale a verdade com autoridade e viva a verdadeira comunidade, sendo luz e sal onde quer que você esteja. Você já parou para pensar que às vezes o que você pede é muito menor do que o que Deus quer te entregar? Em Atos 3, um homem que nasceu coxo esperava apenas uma moeda na porta do templo, mas encontrou algo que o dinheiro não pode comprar. Você confere essa história impactante amanhã aqui no canal Bendito. Até lá.